4 equipas, uma exibição perfeita, 2 positivas e uma que ainda não orgulha. Este episódio da Hora do Desporto será dedicado à prestação dos 4 clubes ainda nas competições europeias, que já levam 3 jornadas. Na Liga dos Campeões temos o Benfica e o Sporting, e na Liga Europa o Futebol Clube do Porto e o Sporting de Braga. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast na Hora do Desporto, comigo, de novo, Vasco Oliveira e Marco Ferreira, Miguel Alberto, de novo a dupla de sucesso, M1, M2. Bem-vindos, malta, de novo. Já não estamos aqui há algumas semanas. É verdade, Vasco. Olá. Como é que estás? De volta, estou bem, Há muito tempo, Miguel. Já tínhamos saudades tuas, Vasco. Hoje para falar aqui de um tema das equipas portuguesas na Champions. Cá estamos. E na Liga Europa. Sim, nas competições europeias, cá estamos mais uma vez. Miguel. Acho que temos muito e bom conteúdo para falar no episódio de hoje. E espero que lá em casa gostem do que nós vamos Que assim seja. falar. Ora, antes de tudo, como já é habitual, para vocês aí desse lado, se estão no YouTube, percam um tempinho a meter o like, já sabem, subscrevam, porque queremos chegar a mais gente. Este é um tema que se calhar vai alcançar mais pessoas, então era sempre bom que tivéssemos bons números, alcançar mais pessoas, crescer a marca da Hora do Desporto. Não custa nada, ajuda-nos muito. Vamos a isso. Então, para começar, o desafio habitual, não estou cá há algumas semanas, mas o desafio é típico, dá para começar sempre o episódio assim desta maneira. Se tivessem de escolher uma palavra para descrever o momento europeu de cada uma destas 4 equipas portuguesas, qual é que seria? Marco, posso começar por ti, estás aqui à minha esquerda. Começando com a Liga dos Campeões, uma palavra para o Benfica e para o Sporting, junto de uma pequena descrição, se assim quiseres, também Sim, podes claro. não justificar. Falando primeiro do Benfica, vêm-me tantas palavras à cabeça. Só uma. Mas eu tenho que dizer, vem mau, desilusão, amador, todas estas palavras encaixavam bem. Eu vou escolher desilusão, porque é de facto uma grande desilusão, uma equipa que investiu tanto, mais de 100 milhões, mais um ano, mais de 100 milhões numa equipa, e há aquela troca de treinador, vem José Mourinho, há uma grande expectativa com José Mourinho agora e não corresponde, e são 3 jogos, 3 derrotas. A primeira foi pesadíssima em casa com o Qarabag e de facto é uma grande desilusão para este Benfica, para esta equipa do Benfica, que com as condições que tem devia ter tido um resultado melhor até agora. Falando do Sporting, é uma campanha até agora competente é a palavra que eu escolho. 2 vitórias e uma derrota frente ao Nápoles, que é de facto uma equipa com argumentos superiores à equipa do Sporting, mas mesmo assim o Sporting fez um jogo bom com o Nápoles, perde, mas podia muito bem ter empatado ou até mesmo ganho o jogo, e depois faz o seu contra o Kairat, 4-1. Podia ter dado muitos mais, mas fez o que tinha a fazer. Até porque na fase de Liga também a diferença de golos pode ser um fator muito importante. Sim. E agora, mais recentemente, vence o Marseille em casa, que já foi uma vitória bastante boa, porque o Marseille também, à semelhança do Nápoles, é uma equipa com argumentos, eu diria, superiores à equipa do Sporting, se calhar nem tanto como o Nápoles, mas é de facto uma boa vitória aqui para a equipa de Rui Borges. Miguel, para ti, Liga dos Campeões, Benfica e Sporting. Assim, acho que o Marco escolheu a palavra perfeita e eu partilho da mesma opinião, começando pelo Benfica também. E acho que desilusão, acho que é a palavra principal. Acho que é a palavra principal É factual. que representa o momento do Benfica nas competições europeias este ano. Uma equipa que até agora tem desiludido jogo após jogo, não se vê até agora, mesmo já com José Mourinho, nenhuma melhoria. Vemos uma equipa muito fragilizada, que sente muito o momento do jogo e na maioria dos casos, quando começa a perder ou sofre um golo, vê-se logo uma equipa muito fragilizada, a abanar muito, sem capacidade de reação, e em 3 jogos, 3 derrotas, e com o calendário que o Benfica tem para a Liga dos Campeões, começa a ver-se um cenário muito difícil e muito negro. E vamos ver o que é que José Mourinho vai conseguir fazer para dar a volta à situação. Falando do Sporting, eu acho que a palavra que me surge assim mais à cabeça de repente é aproveitamento.
Eu acho que o Sporting foi uma equipa que soube aproveitar o que tinha que fazer. Ou seja, primeira jornada diante do Kairat fez o que tinha que fazer, teve a sua obrigação era um jogo mais acessível à partida e conseguiu uma vitória tranquila, sem problema nenhum. Segundo jogo, contra o Nápoles, acho que o Sporting peca por erros individuais e concordo também com o que o Marco falou, que era um jogo que podia tranquilamente ter vindo com pontos de Itália, mas por questões individuais acabou por perder. Mesmo o Nápoles tendo mais argumentos, acho que era um jogo que o Sporting podia perfeitamente ter trazido pontos. E agora diante do Marselha foi um contexto diferente, porque era um jogo em que o Sporting começa a perder e a expulsão, acho que a meu ver, muda completamente o ritmo e o caudal do jogo, com o Sporting a ver-se em casa a perder 1-0, mas com a superioridade numérica. O Sporting teve a capacidade de perceber que era um jogo valioso e que poderia conseguir ainda buscar pontos, e ao fim de 3 jornadas ter já 6 pontos é já meio caminho andado para conseguir pelo menos garantir o play-off. Certo, então vamos virar a página agora, Marco. Liga Europa, com a ordem que tu quiseres, Futebol Clube do Porto e Sporting de Braga. Vou falar primeiro do Porto. O Porto que estava até agora, tinha estado muito bem, sem derrotas, e chega aqui em todas as competições, e chega aqui ao último jogo frente ao Nottingham e perde. A palavra que eu tenho é quase. Quase que a equipa de Farioli faz aqui uma campanha perfeita, mas não desvaloriza o que o Porto tem feito até agora. Tem feito grandes exibições. Teve aqui um bocado, eu diria, azar no timing com o jogo com o Nottingham que vinha de uma fase não tão boa com o Postecoglou como treinador, que não tinha conseguido bons resultados até agora, se não me engano 0 vitórias em 8 jogos. Há aqui uma troca de treinador, vem Sean Dyche e parece que agora o Nottingham já regularizou. Nottingham que, apesar dos resultados que tinha vindo a ter, continua a ser uma excelente equipa, continua a ser uma equipa de Premier League. Vimos o próprio Benfica com o Newcastle, o resultado que foi, mas não desvaloriza o que o Porto tem vindo a fazer grandes exibições e tenho certeza que vai continuar a fazer. Em relação ao Braga, campanha perfeita até agora. A palavra que eu tenho para esta campanha do Braga é surpresa. Eu acho que nenhum de nós estava à espera que o Braga fizesse esta campanha, até pelas equipas que foram. Não são equipas de todo fracas, e o Braga, que vinha de resultados um bocado inconsistentes no campeonato, vai aqui à Europa e faz uma campanha estrondosa em que 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos, 0 golos sofridos. 0 golos sofridos. É de facto uma grande surpresa. Miguel? Vou começar também pelo Porto, e a palavra que eu tenho para o Porto é adaptação, porque acho que esta equipa de Farioli, concordo também com o que se tem falado, a nível no panorama nacional, impecável até agora, melhor equipa do campeonato a vários aspectos, pelo menos a praticar o melhor futebol. E na Europa vimos um Porto já numa vertente diferente e a enfrentar adversidades que até agora no campeonato, talvez só diante do Sporting, tenha tido essas dificuldades. Relembro que na primeira jornada, Salzburgo fora, o Porto vence mesmo no apagar das luzes, no cair do pano com o gol de William Gomes. O Salzburgo teve um gol anulado e podia ter começado a vencer. Segundo jogo, Estrela Vermelha, exatamente. Foi um jogo que Farioli apostou por rodar bastante a equipa, porque queria ter jogo com o Benfica nesse fim de semana, e acabou por rodar a equipa, mas teve que ir ao banco buscar soluções, porque o Porto começa a vencer, sofre um empate e já perto do fim consegue mais uma vez chegar à vitória. Portanto, vemos 2 jogos em que o Porto sofreu e que teve que ir buscar soluções ao banco para conseguir resgatar os 3 pontos. E ontem, diante do Nottingham, foi o que o Marco falou também, uma equipa que vinha numa fase muito negativa na Premier League, depois da saída de Nuno Espírito Santo, a chegada de Postecoglou foi uma aposta errada, e agora Sean Dyche chega e conseguiu já vencer. E acho que a palavra que eu escolho mesmo para o Porto é adaptação, que este Porto, apesar de no panorama nacional estar bastante bem, acho que ainda tem que se adaptar um bocadinho às dificuldades e à realidade das competições europeias. Em relação ao Braga, a palavra que eu escolho é diferente. Este Braga parece uma equipa com 2 caras. Temos o Braga nacional e temos o Braga internacional.
O Braga no Campeonato Português está em oitavo lugar. Está em oitavo lugar e a jogar bastante aquém do que temos visto o Braga nos últimos anos, sempre a lutar pelo terceiro, quarto lugar, a conseguir uma surpresa aqui ou ali dentro dos três grandes. E depois vemos um Braga nas competições europeias sem derrotas, 3 jogos, 3 vitórias e sem golos sofridos. E vemos completamente uma equipa a jogar um futebol diferente diante de adversários mais complicados e realmente nota-se uma grande diferença deste Braga europeu para um Braga que no campeonato já tem derrotas em casa, por exemplo, diante do Nacional e diante do Gil Vicente, e que tem tido bastantes dificuldades para conseguir uma sequência boa de vitórias. Se bem que uma derrota com o Gil Vicente esta temporada não é assim tão surpreendente. O gigante. Verdade. Está a correr muito bem. César Peixoto está a fazer magia. Exatamente, muito bem. Palavras fortes, uma delas repetida no Benfica, correto, se não me engano. Factual. Sim. E pronto. Não vi muito para não fugir. Vamos então olhar para mais detalhe, vamos voltar a falar então do Benfica, vamos começar pela Liga dos Campeões, como fizemos. Como vocês disseram, e bem, 3 jornadas, 3 derrotas. Marco, o que é que tem parecido este Benfica europeu, mais aprofundadamente? Tal como Que já o leva Miguel, 2 treinadores, como tu disseste. como o Miguel disse, uma equipa psicologicamente muito abalada, que tu vês que, por exemplo, nos 3 jogos o Benfica entra bem, entra melhor, entra a casar mais perigo com o adversário. Contra o Qarabag chega ao resultado 2-0 relativamente cedo, pensava-se que ia ser uma grande goleada, e depois a equipa sofre um golo, o psicológico cai completamente e não vês mais aquela equipa que entrou nos primeiros minutos, não a vês mais. O Benfica fica completamente apático e não joga mais o resto do jogo. E nota-se claramente que o momento que a equipa está a ultrapassar está a afetá-los bastante a nível psicológico. A equipa é de facto uma grande equipa, são grandes jogadores, e disso não há dúvida, mas aqui o fator psicológico influencia muito. E depois há aqui outra grande questão, na minha opinião, que é aquele ditado que diz que uma mentira contada várias vezes torna-se verdade. E a equipa do Benfica tem aqui umas mentiras que já foram contadas tantas vezes que já se tornaram verdades. Por exemplo, a mentira de que Freddy Carstens é um extremo, que é um médio ala. Freddy Carstens é um grande jogador, mas Freddy Carstens não tem a velocidade, não tem o drible de um extremo para a exigência do Benfica. Freddy Carstens não tem a qualidade defensiva nem a inteligência de um defesa lateral. Portanto, Freddy Carstens é um grande médio interior, tem uma qualidade de passe muito boa, tem um QI de jogo para um médio muito boa, mas não dá para... estas adaptações, estas mentiras que estão a ser contadas já do tempo de Roger Schmidt, vê lá bem, têm que acabar. Freddy Carstens, falando do jogo do Newcastle, que é o mais recente, no primeiro golo é Freddy Carstens quem perde a bola e depois dá o primeiro golo do Newcastle. E depois pronto, é aquela questão do psicológico, a equipa a partir daí, entre aspas, morre e não dá. Outra mentira é de Tomás Araújo. Tomás Araújo é um central de grandíssima qualidade, com a bola no pé é o melhor, sem dúvida, da equipa do Benfica, é extremamente veloz, mas não é defesa lateral, é defesa central. E o Benfica tem aqui António Silva, que neste começo de temporada tem estado a um nível, eu diria, amador, e eu acho que José Mourinho e até Bruno Lage, enquanto esteve no comando técnico, tiveram mais do que argumentos para pelo menos dar a oportunidade de Tomás Araújo jogar a titular. Não percebo porque é que acontecem estas adaptações, estas mentiras. Isto não ajuda a equipa em nenhum aspecto, só serve para queimar os jogadores. E depois ainda tens outra questão, só para terminar aqui o Benfica, que é: o Benfica joga com Sudakov a 10, ali nas costas de Pavlidis, a descer, a jogar de costas para a baliza, a ajudar a equipa em combinações. E depois o ponta de lança do Benfica, Pavlidis, a sua principal característica é falso 9, jogar de costas para a baliza, a ajudar a equipa em combinações, o que se torna extremamente contraprodutivo
e depois acontece aquele problema que tem vindo a acontecer a época toda, não há ninguém lá à frente para finalizar e o Benfica vê-se aqui em grandes dificuldades para chegar ao gol. E aqui nota-se muito aquela questão de o Benfica ataca uma temporada com um treinador com uma equipa que não foi montada para ele, e nota-se nitidamente que José Mourinho não conseguiu implementar aqui as suas ideias com este plantel que tem, porque de facto não está a encaixar as coisas. E agora o Benfica, neste último jogo, viu o Dedic a ser ilusionado, vai estar 2 a 3 semanas fora. E o que é que vai acontecer? Vamos estar outra vez aqui com adaptações, com Tomás Araújo, com Arsenis a lateral. Não sei, não percebo porque é que não há aqui uma oportunidade, por exemplo, a Leandro Santos, porque é que Rafael Obrador não joga. É de facto aqui um problema que o Benfica vai ter que resolver. Falando agora, não sei se queres falar tu do Benfica, se podes falar. Pode-se já fechar Sim, o fecha-se capítulo já do o- Benfica. Fechada do Benfica. Assim, eu concordo muito partilho muito de alguma opinião do que o Marco falou, e vemos que este Benfica é assim, primeira jornada em casa diante do Qarabağ. O jogo mais acessível para o adepto comum, em casa, para o adepto comum que olhou para o calendário e vê Qarabağ em casa, 3 pontos garantidos. Goleada. Goleada. E ao princípio do jogo era o que se 2-0, parecia. primeira parte. A verdade é que o Benfica faz 2-0 e de repente as coisas começam a mudar de figura. O Qarabağ faz um golo e as coisas começam a mudar muito de figura. A equipa começa a destabilizar e foi um problema que não foi resolvido até ao dia de hoje. Porque vimos esse problema contra o Qarabağ, vimos esse problema no campeonato mesmo, jogos em casa, diante de Gil Vicente, de Santa Clara, que permitiu Rio Ave, jogos que depois permitiram o empate também e foi perda de pontos. E vimos já, contra o Newcastle e contra o Chelsea. E a verdade é que este Benfica, José Mourinho já cá está, já jogou a segunda jornada e a terceira jornada e até agora não vi nenhuma evolução a nível tático, a nível de propostas de ideias de jogo. Não vi nenhuma melhoria que eu conseguisse dizer ok, o Benfica neste aspecto já melhorou, e concordo muito do que o Marco falou, de que Pavlidis dá muito à equipa, mas depois quando o Benfica precisa de alguém já na zona de finalização e na área, não tem. Porquê? Porque Pavlidis tem que recuar bastante para poder fazer a ligação com o Sudakov, com o Luque Bacchio, por exemplo, e depois quando é para chegar à área não tem lá ninguém. E vemos, por exemplo, no jogo contra o Chelsea, o Benfica poderia muito bem ter saído lá com pontos, teve o infortúnio do autogol do Richard Rios, mais uma demonstração da fragilidade da equipa, que já o momento já era mau e depois um autogol ainda piorou mais o estado anímico. E diante do Newcastle o Benfica entra melhor, uma primeira parte até bastante sólida, até levar o gol. O Benfica sofre o gol e parece aqueles castelos de cartas que nós vemos, em que cai uma carta e cai o monte todo. Na segunda parte, uma segunda parte desastrosa, em que o segundo golo é algo estranho, porque a bola sai do guarda-redes diretamente para o meio campo, um jogador do Newcastle frente aos 3 centrais do Benfica, porque Tomás Araújo é central, e o Harvey Barnes consegue ir para a baliza e fazer o golo. Portanto, acho que Nota para a abordagem de António Silva. sim, uma abordagem muito amadora de António Silva, que a este nível não pode cometer este tipo de erros, e o Benfica vê-se um cenário muito complicado e José Mourinho precisa mesmo de conseguir dar a volta à situação para o que resta da Champions. Ia perguntar-vos se vocês têm alguma ideia de que ele pode ser a solução para este momento, porque vejamos os 3 jogos da Liga dos Campeões do Benfica surgiram em 3 fases, parece, distintas. Primeiro com Bruno Lage, uma era, depois logo o início de José Mourinho, depois ainda houve pausa internacional e agora José Mourinho voltou a jogar contra o Newcastle. Ia-vos perguntar se vocês tinham essa solução e, a par da palavra que vocês escolheram, que foi a desilusão, se acham que têm sido pior os resultados ou até a própria prestação. Vocês falaram muito, por exemplo, falaste no Pavlidis, falaram também na defesa. O que é que pode mudar e, diria, aos olhos dos adeptos, o que é que seria fácil trocar? É assim, o problema do treinador, eu acho que podemos descartar, porque tanto Bruno Lage como José Mourinho, especialmente José Mourinho, acho que é um treinador bastante competente. Eu acho que o problema não é o treinador. A equipa foi um investimento de mais de 100 milhões. Eles já provaram que são bons jogadores. Eu acho que o problema não é a equipa. Eu acho que o problema da equipa é mesmo o estado psicológico. Eu acho que é mesmo o momento que o clube está a ultrapassar mesmo, até porque por ser fase de eleições,
eu acho que tudo isso afeta um bocado o estado psicológico da equipa, e eu acho que a solução eu acho que sim, vendo as coisas desta forma, eu acho que a única solução que o Benfica tem é dar tempo às coisas, deixar passar as eleições, ver como é que isto corre e dar tempo aos jogadores, dar tempo à equipa, dar tempo ao treinador, porque este tipo de problemas não se resolve do dia para a noite. Isto é muito mais do que só um problema de treinador, um problema de jogadores. Falámos do António Silva, que já provou ser um excelente central, mas que está aqui tem estado aqui com exibições completamente amadoras. Richard Rios, que tem tido uma adaptação difícil. O próprio Sudakov, que pensava-se que seria a peça que faltava a este Benfica, mas que afinal agora se calhar já não é tanta aquela peça que fazia falta, se calhar já não faz falta até, mas eu acho que a solução é mesmo dar tempo para passarem as eleições, dar tempo ao treinador, para o treinador tentar implementar as suas ideias, dar tempo aos jogadores para se adaptarem ao campeonato novo e esperar que esta fase passe, não é? Miguel, alguma nota para fechar aqui o capítulo? Sim, só falar mesmo que é um contexto, o Benfica neste momento caiu num contexto muito, muito complicado. Ano de eleições, jogadores novos a chegarem, muitos ainda sem renderem o previsto, como o caso do Richard Rios, que vem com o rótulo da contratação mais cara de sempre do clube, ou das mais caras, e até agora pouco se tem visto. O Sudakov fez aquele jogo muito bom diante do Qarabag logo na estreia, mas depois também até agora não conseguiu encaixar, e vemos uma equipa a jogar sobre brasas, e vemos também com um treinador como José Mourinho, que não o culpo do que se está a passar, porque é um treinador que chegou há pouco tempo, mas que era um treinador que nós já sabíamos que tem uma proposta de jogo defensiva, e que se calhar ia um bocadinho em contra, as ideias de como o plantel foi montado por Bruno Lage, e então também está a sentir essa dificuldade de conseguir implementar as suas ideias de jogo com os jogadores que tem à disposição. E vemos se calhar que, por exemplo, António Silva, se calhar neste momento, pelo nível que está a apresentar, porque não dar uma oportunidade ao Tomás Araújo de metê-lo a titular, até para aumentar a competitividade no plantel? Porque não? A tentar arranjar soluções, não digo tirar 3 ou 4 jogadores, mas pelo menos arranjar ali alguma solução a nível, por exemplo, trocar 1 ou 2 e conseguir ver se as coisas começam a fluir, porque vê-se um jogo muito mastigado do Benfica, vê-se poucas dinâmicas, e principalmente nos jogos do campeonato contra equipas inferiores, o Benfica não pode jogar com a postura de troca de passe de um lado para o outro, O Benfica tem que ser agressivo, tem que conseguir desmontar estes blocos baixos, e até agora não se tem visto muito isso. Mesmo nos jogos em casa, o Benfica tem tido muitas dificuldades. Rio Ave, Santa Clara, que são equipas que estão à espera de uma bola, e na bola que vão lá fazem golo. Ou seja, a proposta de jogo até agora não tem sido nada boa, e vamos esperar para ver o que é que José Mourinho consegue, juntamente da sua equipa técnica, arranjar uma solução. Agora também, após este período eleitoral, ver o que é que vai surgir deste novo Benfica. Ora, em princípio este episódio sairá sexta-feira, portanto um dia antes do jogo com o Aroca. Pergunto-vos, então, para fechar de vez aqui o capítulo do Benfica, sabendo também que Dedic não irá jogar, o que é que vocês mudariam num 11 assim muito, muito rapidamente? Marcas. Assim de cara já, António Silva trocava por Tomás Araújo. Portanto, mantinhas aquilo que o José Mourinho diz que é o 4-4-2 flat. Mantinha o 4-4-2 flat, tirava António Silva, Tomás Araújo. Não jogando Dedic, faria aqui uma aposta se calhar em Leandro Santos. Eu acho, se não me engano, ainda não teve minutos esta temporada. Não, acho que não. É um jogador que já jogou e já mostrou que tem qualidade. Eu acho que merece aqui uma aposta. Do outro lado jogaria com Dal. E depois o que é que eu mudava mais? Aqui a questão do 10, do Sudakov com o Pavlidis, eu acho que também tem que mudar. Se Pavlidis não consegue adaptar o seu jogo e tornar-se um ponta de lança assim mais fixo, eu acho que um dos dois vai ter que começar no banco. Sudakov ou Pavlidis, não sei. Ivanovic, esse sim já se mostrou ser mais fixo que
que Pavlidis, apesar de Mourinho nos últimos jogos o pôr a jogar ali numa espécie de extremo, que eu também não percebi muito bem esta adaptação, mas eu jogaria ou com os dois pontas de lança ou Sudakov e Ivanovic, não Sudakov com Pavlidis. Certo. Miguel, o teu 11 para o jogo com o Oroco, em princípio este episódio sairá antes do jogo, portanto. Sim, eu vou ser bastante rápido, acho que manter Turbino na baliza. Eu apostaria em Leandro Santos, acho que José Mourinho vai apostar em Auschwitz ou Tomás Araújo. Acho que vai ser Tomás Araújo também. Tirava também o António Silva e colocava o Tomás Araújo. Jogava com o Sheldrup à esquerda e de resto mantinha as peças todas. Acho que é muito por aí. Sim, uma das coisas que eu não disse é eu tiraria Richard Rios, punha Orsnes no meio e colocava Sheldrup à esquerda. Ok, o regresso de Chaldro. Sim. Ok. Ora, então, Benfica, portanto, com muitos baixos, poucos altos, diria difíceis de apontar, mas também com um calendário complicado, aliás, menos a primeira jornada, que aparentemente era bastante acessível. Veremos se ainda dá para alcançar os lugares de playoff, ainda faltam 5 jornadas, vamos ver em princípio. Dá muito ponto em jogo. 15 pontos. Acredito que 7, 6, 8 pontos Sim. possam chegar para alcançar o 24º lugar, isto apontando sempre por baixo. Claro. Então vamos apontar para o Sporting, que já leva 6 pontos. Miguel, começando por ti, o que é que tens retirado deste Sporting, que já tiveste a oportunidade de dizer que é, a tua palavra foi... Aproveitamento, sim. Assim, Aproveitamento em casa, então. aproveitamento, neste sim. momento. O Sporting não fez muitas movimentações no mercado e isso mostra a coesão que a equipa tem. Mas esta época, até agora, pelo menos nesta fase agora, vemos Trincão um bocadinho abaixo, vemos Pote um bocadinho abaixo e a equipa ressente-se quando não tem estes dois criativos a conseguir aparecer em jogo. Ressente-se, vimos na primeira parte contra o Marselha, vimos no jogo em Nápoles, vimos também agora na Taça, quando o Rui Borges mexeu algumas peças, a dificuldade que teve. O Sporting teve que ir a prolongamento e por pouco não vai aos penaltis diante do Passos de Ferreira, e acho que não tem sido a melhor fase de Rui Borges desde que se chegou ao Sporting. Os resultados têm vindo, sim, mas acho que o nível de futebol apresentado no início da época com o que se está a ver neste momento, acho que há aqui uma queda de rendimento e também algumas alterações que o Rui Borges tem feito. Às vezes coloca Eduardo Quaresma, que não joga 2-3 jogos, e depois coloca João Simões, a mesma coisa. Não há Liga aqui dos Campeões. Exatamente, em cenários que provavelmente, sendo jogadores tão jovens, não estão habituados e depois podem acusar alguma pressão, e realmente não percebo esse tipo de substituições quando tem jogadores, se calhar, com provas já dadas nestes cenários. Morita, mesmo o caso de Debasti e Gonçalo Inácio e Diomande, mas realmente acho que a palavra mesmo é de um Sporting que já convenceu mais do que o que está a convencer agora. Os resultados estão a vir, tem 6 pontos. No meu ponto de vista, olhando para o calendário do Sporting, que ainda vai ter alguns jogos difíceis, mas que, no meu ponto de vista, vai conseguir o play-off até de alguma forma tranquila, até pode nem ficar com o 24º lugar, até pode conseguir ficar um pouco mais para cima, mas acho que é muito por aí. Acho que é uma equipa que já jogou melhor futebol do que o que está a jogar atualmente e que precisa desses dois criativos, principalmente do Pote e do Trincão, ao mais alto nível, porque são os dois motores da equipa, motores criativos, e juntamente com o Luís Soares e o Ioannidis, que encaixou muito bem na equipa. Acredito que foi um jogador que chegou há pouco tempo, mas que já demonstrou, marcou contra o Passos, se não me engano, e também tinha marcado no campeonato, na última jornada antes da pausa para as seleções. Portanto, foi um jogador que até chegou e já está a render, e até para pôr o Luís Soares em xeque de que precisa de continuar a render bem. Exato, para ter competição. Sim, falaste nessas mudanças táticas e apontaste o Ioannidis, ele foi titular em Nápoles, se não me engano, nessa revolução, entre aspas, de Rui Borges. Ioannidis foi dessas surpresas. Marco, para ti? Sim, de facto, esse aspecto de Rui Borges entrar aqui para a Liga dos Campeões com jogadores que não têm tido tantos minutos no campeonato, eu acho que é um fator que influencia depois aqui as dificuldades que o Sporting teve contra o Nápoles e até contra o Marselha. O Sporting também, concordo com o Miguel, que não tem estado ao nível que esteve na época passada. Perdeu Vítor Gyökeres,
que apesar de Luís Soares chegou e está em grande forma, e Ioannidis chegou e adaptou-se bastante bem, mas Gyökeres vai fazer sempre falta a este Sporting. Sporting que eu disse que tem sido competente, mas nota-se de facto aquele aspecto que o Miguel disse, que aqui os jogadores mais criativos não estão de facto no seu melhor momento. Pote e Trincão, quando estão em bom momento, nota-se nitidamente aqui uma grande diferença. O Sporting, deixa-me só dar aqui uma nota, tem estado aqui com um jogador em destaque, Alisson Santos, que é um verdadeiro, eu diria, super sub, que contra o Marselha, assim mais recentemente, vem do banco e mexe completamente o jogo e faz um gol. É um jogador que a vir do banco não tem medo de arriscar, é um jogador que impõe ao jogo uma energia muito boa, que não tem medo de partir para cima do defesa, de tentar um golo individual, e eu acho que é um jogador que, se talvez chegasse noutra equipa de mais como é que eu digo isto? Se chegasse numa equipa de mais como é que se diz? Não estou a perceber. Se chegasse noutra equipa mais, não é mais forte, mas é com mais De investimento. por exemplo, vou dizer isto, não me levem a mal, Diz um exemplo do mas clube, por exemplo, se Alisson Santos jogasse no Benfica, se calhar teria outra, já seria mais falado, já seria Ok. mais cotado pela imprensa. É de facto um jogador que encanta quando joga, um jogador que dá prazer ver, que não tem medo, como eu disse, de partir para cima, de fazer o drible, de tentar um gol individual. Algo que, ao contrário daquilo que vocês apontaram no Benfica, é um jogador que aparentemente está cheio de confiança, não é? E os golos e as assistências. Sim, E de facto, os um jogador arranques. que há uns meses atrás estava na segunda divisão no União de Leiria. Exato. E é de facto o momento não tão bom destes criativos do Sporting tem beneficiado, eu diria, este Alisson Santos. Ia-vos perguntar então aqui também, não sei se tem mais notas aqui do Sporting, ou dos próximos jogos, ou dos jogos que já foram. Ia-vos perguntar quais é que têm sido os pontos mais fortes, mesmo apesar dos, como vocês disseram, dos criativos não estarem na forma que já tiveram. Posso começar? Eu acho que o ponto mais forte e mais válido deste Sporting é mesmo o coletivo. Partindo do capitão Morten Newman e de toda a equipa, porque sendo uma equipa que já foi sendo construída nestes últimos anos, há ali um núcleo muito forte e vemos que os jogadores do Sporting é muito raro destabilizarem-se, perderem a cabeça, mesmo não estando a jogar o melhor futebol. No Sporting não abana, pelo menos a nível de jogo jogado. E acho que o ponto forte, principalmente deste Sporting, é o coletivo. É um coletivo forte de conseguir mesmo na adversidade, mesmo, ok, não estamos a jogar o melhor futebol para ganhar por 3 ou por 4. Se ganharmos 1-0, já são 3 pontos e o que importa é no final vencer. E acho que tem sido a mais-valia deste Sporting de quando não pode, como é que eu ia dizer, andar de salto alto, calça aos ténis e vai para o jogo. E consegue sobreviver. Acho que é muito por aí. Marco, última nota para fechar aqui o capítulo do Sporting. É esse aspecto, é o contrário do Benfica, que está psicologicamente muito frágil. A equipa do Sporting é psicologicamente muito forte, muito unida. Apesar de não ser um futebol tão atrativo como já foi, a equipa está unida, nota-se que estão unidos, que estão bem psicologicamente e os resultados aparecem. É verdade que tem ali o Luís Soares, que se calhar é o jogador que está em melhor forma da equipa, que de facto está em uma excelente forma, tem marcado muitos golos. O próprio Alisson Santos, que é vir do banco, o tal super sub, que também está em grande forma e nota-se pelo nível de confiança. E eu acho que pronto, é esse o nível psicológico que a equipa do Sporting tem que os favorece bastante. Ainda assim também queria antes de fechar, vocês não falaram naquilo que é o jogador que eu, quando escrevo sobre o Sporting, o que melhor aponto para mim, Maxi Araújo. Que eu acho que é a personificação do Sporting. de raça, vai a todas. É. Pronto, eu costumo típico espalha-brasas. Sim. Ora, então podemos avançar para a Liga Europa. Não sei se tem mais alguma coisa a apontar. Acho que não. Já falámos um bocadinho do Porto na parte inicial. Vamos agora já em tons de conclusão começar a Liga Europa. O Porto, mesmo na Liga Europa, quer mostrar que ainda é um clube europeu, um clube vencedor. Tem feito um arranque de temporada
excelente, mas agora Nottingham Forest 2-0, sem grandes espinhas, ou achas que podia dar outro resultado? Não, eu acho que foi mesmo um jogo abaixo do Porto e o Nottingham Forest, sem ter um caudal ofensivo muito grande, criou sempre perigo e acaba por conseguir, assim, vence por 2 penaltis e quem vê o resultado, ok, ganhou por 2-0, 2 gols de penalti. Mas acho que o Nottingham Forest foi superior e o Porto teve um jogo, não vou dizer um jogo péssimo, mas foi um jogo menos conseguido, e na Europa, quando tu fazes um jogo menos conseguido, geralmente não é o suficiente para conseguir És trazer castigado, pontos. não é? Exatamente. Falando um bocadinho de pontos do ponto deste Porto, eu usei a palavra adaptação e acho que é mesmo por aí. O plantel do Porto é muito jovem. Temos Froholt, temos Borja Sainz, mesmo o próprio Samu, o próprio Bednarek já é dos mais experientes, tem 27 ou 28 anos, é dos mais experientes do clube, não tem experiência de competições europeias. Passou muito tempo no Southampton, veio de clubes inferiores e muitos destes jogadores não têm experiência das competições europeias. Froholt estava no Copenhaga, já teve alguma experiência, mas é muito jovem. Borja Sainz estava no Championship. Samu chegou há pouco tempo. Portanto, são jogadores ainda muito jovens e que não foram totalmente testados neste tipo de competições. Então acho que a adaptação é a palavra correta, porque este Porto tem valências para conseguir chegar longe. Acho que o Porto precisa de provar novamente que é este clube europeu e que tem capacidade para chegar a fases finais das competições, mas também precisam estes jovens de ganhar o calo do que é disputar competições europeias, enfrentar adversários difíceis, e acho que a qualidade está lá, mas tem que passar por estas fases também menos boas, por estes resultados negativos para ganharem a experiência internacional. Marco, para ti, o Porto jogou com o Red Bull Salzburgo, o Estrela Vermelha e agora o Nottingham Forest. O que é que se retira em comum destes 3 jogos? Retira-se que há de facto aquela adaptação que é preciso ser feita, é preciso dar a estes jogadores o estofo europeu, assim dizendo. Eles têm muito pouca experiência a este nível, e vimos também Farioli que não apostou se calhar todas as cartas que tinha para estes jogos. Vimos agora mais recentemente com o Nottingham ali a aposta em Pablo Rosário a titular, Gabri Veiga no banco, assim uma opção mais defensiva, não tão arrojada como seria se jogar com Gabri Veiga. Uma opção também para segurar melhor o meio campo, não estar tão... Não arriscar exposto, tanto, não estar tão exposto. Vimos aqui jogadores como Borja Sainz começar também no banco, e há aqui assim uma gestão de plantel que no fundo tem que ser feita, não é? Mas que acaba por, não diria prejudicar, mas baixar ali um bocadinho o nível deste Porto, e depois vemos que o Porto de facto vai buscar aqui 2 resultados ali ao cair do pano, com jogadores a saltar do banco. Eu acho que, começando com as principais armas que o Porto não tem começado, os resultados podiam ser diferentes. E frente a essas 2 vitórias, frente a equipas que estão bem lá para baixo na tabela, que juntas só têm 1 ponto, que é o Salzburgo e o Estrela Vermelha. O Estrela Vermelha só tem um ponto, conquistou um empate. Ia-vos perguntar, da mesma maneira que falámos do Sporting, o ponto positivo deste Porto nas competições europeias. Falaram em resultados ao cair do pano, se calhar diria William Gomes, a tal raça do dragão que andava perdida desde os tempos de Martin Anselmi, que parece ter voltado, que esta equipa é uma equipa que acredita até ao fim, que luta até o último minuto. E sem Sporting temos Alisson Santos como a personificação de acreditar até ao fim, de entrar e lutar pelo resultado e partir para cima e fazer grandes golos. No Porto temos agora fugiu-me o nome, o William Gomes, que já algumas vezes a saltar do banco entra, não tem medo de partir para o drible, de partir para cima do defesa e de fazer um golo individual estrondoso. Fez contra o Salzburgo. Sim. Fez também contra o Sporting para o campeonato e é de facto um grande jogador. Falaste em William Gomes, também me lembrei que o primeiro gol do Sporting também surgiu do banco, por coincidência. Janica Exatamente. também foi por aí. Miguel, tens alguma última nota aqui sobre o Futebol Clube do Porto?
antes de passarmos aqui à cereja no topo do bolo? Não, acho que a valência do Porto mesmo é esta juventude que tem agora estes jogadores irreverentes, principalmente o William Gomes, e jogadores que acreditam até ao fim, que não têm medo de arriscar, e o William Gomes tem estado a fazer uma grande Liga Europa, e até no campeonato também tem estado muito bem. Ele marcou já 2 golos, dos 3 da equipa, ele fez já 2 golos na Liga Europa, e realmente acho que a maior valência deste Porto tem sido o voltar a acreditar até ao fim com a raça do Dragão, a dita raça do Dragão, e esta juventude que traz o futebol, o espetáculo e uma ideia de jogo mais atrativa e um futebol ofensivo que podem conseguir marcar a qualquer momento. Acho que é muito por aí. Então, pergunto-vos se aquilo que se dizia antes da temporada, que é o Porto um dos grandes candidatos à conquista da Liga Europa, se temos visto estes azuis e brancos um bocadinho abaixo daquilo que vemos no campeonato, acham que se confirma? Tem argumentos para chegar de facto a uma fase final. Agora, se estes resultados não tão bons quanto os do campeonato demonstram se calhar aqui uma fragilidade, eu acho que não. Eu acho que jogando com as 11 principais armas, eu acho que o Porto tem todos os argumentos para conseguir chegar aqui a uma fase final. Partilho um bocadinho da opinião do Marco de algumas coisas. Acho que o Porto tem argumentos, sim. Tem um 11 inicial muito forte para chegar longe, só que é uma temporada muito grande, com uma carga de calendário muito grande, e às vezes uma lesão que possa aparecer numa fase... Que não. Exatamente, a gente espera sempre e zela sempre para que não aconteça esse tipo de coisas aos jogadores. Mas pode muito bem acontecer uma lesão de um dos principais jogadores, por exemplo, Froholt, que é o motor da equipa, o próprio Bednarek, que tem sido o pilar da defesa, e pode ser logo o suficiente para mexer com o coletivo e com a equipa. E depois uma fase eliminar, em que muitas vezes até podes não ter a melhor equipa, mas numa fase eliminar é preciso saber jogar com muita coisa. É preciso saber jogar com o momento, é preciso saber jogar com golos, com o cansaço, com golos fora, com carga, com o psicológico, com tudo. E aí acho que esta juventude do Porto pode às vezes sofrer um bocadinho nesses aspectos do jogo. Mas concordo com o Marco que o Porto tem um grande 11 inicial e pode muito bem ir longe nesta Liga Europa. Ora, fechando aqui o capítulo do Porto, vamos terminar o episódio com o Sporting Braga, que tem sido de longe a maior surpresa. a maior surpresa e o maior orgulho do futebol português, sim, além fronteiras. Sim. Venceu todas as jornadas até agora e contra equipas, como vocês disseram no início, de nível. Sim. Não são equipas, diria, muito acessíveis. E até fora de casa, acho que foi a primeira equipa portuguesa a vencer na Escócia, Sim. frente ao Celtic. Foi a primeira vez na história do Braga. Exato. Que se vence em Escócia. Na Escócia. Do Braga ou no geral de equipas portuguesas? Acho que foi do Braga. Eu acho que é Ok. do Braga. Pronto. De qualquer maneira, Sim, histórico, é de qualquer grande maneira, feito. ainda não Grande sofreram, só o Braga e o Lyon, se não me engano, é que ainda não sofreram. Ainda assim há outra equipa que venceu os 3 jogos, o Braga em segundo lugar, a terceira jornada é qualquer coisa. Vamos ver se existe um Vitória, como vimos na Liga Conferência na última temporada. Miguel, podemos começar por ti e depois o Marco conclui aqui o capítulo do Braga. O que é que se retira deste Braga e o que é que há de diferente que não vemos no campeonato, como tu apontaste, por exemplo, com a derrota com o Nacional? É verdade, Vasco. O Braga tem sido uma equipa de duas caras e vemos na Liga Europa um futebol mais atrativo, um futebol mais ofensivo. Ricardo Horta a ser esse líder e a ser esse diferencial técnico. Já ontem deu uma assistência, se não me engano, para o segundo golo. Fez um grande golo na vitória contra o Celtic na Escócia. E realmente vemos que este Braga, com os mesmos jogadores, na Europa joga de uma maneira e no campeonato tem sofrido bastante, até mesmo no jogo da taça teve que colocar os melhores jogadores e por pouco não teve que ir a prolongamento. Não me lembro já diante do adversário. Bragança, exatamente. Braga vence por 1-0, um jogo muito sofrido. Sabemos que jogos da taça, as equipas pequenas querem demonstrar a garra e a jogar em casa dentro dos adeptos. A festa da taça é bonita também por causa disso, mas o Braga sofreu bastante e por pouco não teve que ir ao prolongamento. E a verdade é que este Braga, nas competições europeias, vê-se uma equipa mais leve, com uma proposta de jogo mais ofensiva e conseguiu, tem vindo a ser uma grande surpresa. E vence Feyenoord 1-0, treinado por Van Persie. Vence 2-0 na Escócia. Classificado da Liga Holandesa. Exatamente. Vence agora este Estrela Vermelha, como o Vasco também tinha apontado, que não está na melhor fase e só tem um ponto ainda na Liga Europa. Mas o Braga não tem nada a ver com isso, né? E consegue 3 vitórias,
um dos líderes da competição, e principalmente um dos factos importantes é não sofreu golo nenhum ainda. E uma equipa que no campeonato tem oscilado tanto e tem sofrido tantos golos, vemos na Liga Europa que tem mostrado uma cara completamente diferente, e realmente o Braga tem sido uma agradável surpresa, e esperemos também que seja uma das equipas portuguesas que vá longe. Estava aqui a ver o calendário dos próximos jogos. A próxima jornada vai ser com o Genk em casa, portanto diria que podia ser mais um jogo para dar 3 pontos. O Genk está com 4 pontos neste momento, em 19º, e depois o Rangers fora. Em princípio será um jogo daqueles mais complicados. Segue-se depois o Nice fora também, e o Nottingham Forest em casa, e para terminar Go Ahead Eagles fora nos Países Baixos. Marco, pergunta-te até onde é que este Braga pode ir, ou esta inconsistência entre nacional e internacional baralha-nos? É sim, é de facto um calendário bastante difícil. Até agora 3 vitórias também não foram jogos de todo fáceis. Feyenoord, primeiro classificado da Liga Holandesa, em casa, na Pedreira. Braga consegue aqui arrancar uma vitória de 1-0. Celtic fora, Braga vence pela primeira vez na sua história fora de casa na Escócia. E não foram jogos no sentido pragmático, em que o Braga se escondeu e foi lá Não, uma de vez. todo, não. E depois Quis jogar o jogo. vence 2-0 um Estrela Vermelha que causou os problemas que causou frente ao Porto. É de facto impressionante, e eu acho que aqui o fator que causa estas duas caras, como disse o Miguel, eu acho que é a dificuldade que o Braga tem, principalmente frente a equipas com blocos mais baixos. Eu acho que a grande dificuldade deste Braga é mesmo desbloquear estes blocos baixos, e jogando contra estas equipas, na teoria, mais fortes, que não se fecham tanto, que não têm um bloco tão baixo como as equipas do campeonato português, eu acho que é um fator que beneficia bastante esta equipa do Braga. Agora, até onde é que este Braga poderá ir já é outra história. Vamos ver se o nível mantém. Agora, depois da pausa para as seleções, vamos ver o que é que acontece, se vai manter, se vai cair um bocadinho. A próxima jornada é já dia 6 de novembro em casa com o Genk, como tinha apontado há pouco. Veremos até onde é que este Braga de Carlos Vicente se consegue chegar. Eu acho que tem mostrado que tem argumentos para chegar longe. Vamos ver. Não sei se tem mais alguma nota sobre o Braga ou sobre alguma das outras equipas que queiram apontar, que se tenham esquecido. Hoje não tens o bloquinho de notas, mas Não tenho trazido o meu tudo bloquinho. aqui, Tem tudo tudo, aqui. tem tudo vindo dentro da cabeça. Sendo assim, acho que podemos dar por concluído o episódio. Certo. Então, foi o nosso balanço europeu sobre as 4 equipas que estão nas competições europeias de futebol. Benfica e Sporting na Liga dos Campeões, Porto e Braga na Liga Europa. 4 equipas, 4 percursos. Ainda assim o Sporting e o Porto iguais a nível de pontos, claro. E vamos ver até onde é que Portugal pode ir, porque bem sabemos que o ranking e os pontos Ajudam. são bem necessários São e importantes. ajudam. Marco, Miguel, obrigado pelas vossas análises. Obrigado, de novo, Luís. M1M2 nunca desilude. Umas palavrinhas e depois vamos concluir o episódio. Bom, está feito, está falada a prestação aqui das equipas. Esperemos que aqui a nível de Benfica as coisas melhorem, não é? Claro, Difícil seria claro. piorar. O Porto, O Ajax que eu digo, não é? Só há uma equipa abaixo. vamos ver esse. E vai haver um Ajax Benfica, o Benfica Ajax. Vai. Benfica. Ajax vai. Benfica. Ajax Benfica. Vamos ver como é que correm aqui as coisas. Eu acho que piorar será difícil. Só Agora, para apontar, estava aqui a ver a cábula. O próximo jogo, não apontámos, não dissemos quais é que seriam os próximos jogos. Vai ser Bayer Leverkusen em casa, Ajax fora, Nápoles em casa, Juventus fora e Real Madrid em casa. Um calendário muito é aquela história, não há jogos fáceis. muito na complicado para o Liga dos Benfica. Campeões. Um calendário muito complicado para o Benfica, sim. Não há jogos fáceis, e o Benfica é dar tempo e esperar que as coisas melhorem. Quanto às restantes equipas, eu acho que é manter o que têm vindo a fazer, que as coisas estão bem. Há ali algumas afinações, se calhar, a nível de Sporting e de Porto, mas tirando isso, eu acho que as equipas portuguesas estão a representar bem Portugal, tirando o Benfica, não é?
Miguel, que o aproveitamento que tu disseste e a competência, agora deixo para ti as últimas palavras. Aproveita este momento então. Não, acho que no mundo perfeito era vermos as 4 equipas a avançarem para a fase eliminar. Sabemos que o cenário do Benfica é muito. Seja pelo playoff, Seja pelo playoff, seja vaga direta. Sabemos que o cenário do Benfica é muito complicado, mas não é impossível, porque são 15 pontos em disputa ainda. E pode trabalhar ali com 6, 7, 8 pontos. Pode ser possível. Claro que depende muito dos fatores, melhorias de jogo, táticas, pós-eleições, tudo. Este momento todo tem que ser completamente diferente. Mas vemos que tanto que as outras 3 equipas, Sporting, Porto e Braga, estão bastante bem posicionadas para conseguirem continuar as suas caminhadas europeias. Quer seja via playoff, quer mesmo o Braga que já está em zona de apuramento direto. Mas vamos ver o que é que os próximos capítulos destas jornadas europeias vão nos trazer e, acima de tudo, estes pontos são muito valiosos no ranking, não só para as equipas como também para a seleção. E vamos ver o que é que as equipas portuguesas podem fazer. No mundo perfeito era passarem as 4. Esperemos que sim. Sim, em comparação com a temporada passada, eu diria que este ano a média de pontos que servirão para fazer a tal qualificação para o playoff, diria que é mais baixa do que a do ano passado, porque penso que os jogos estão mais equilibrados, ou pelo menos os resultados assim o dizem, porque há muitas equipas ainda com poucos pontos. Sim. E poucas com muitos pontos, a nível de Liga dos Campeões, claro. Na Liga Europa penso que vai ser o mesmo que o ano passado. Não sendo tão equilibrado como estás a dizer, vê-se perfeitamente uma diferença entre equipas com muitos pontos e equipas com poucos pontos. Na Liga dos Campeões está aqui um equilíbrio, portanto acredito que, como tu disseste, 6, 7, 8 pontos. Cerca de 2, 3 pontos entre o último e o... E sei lá, uma equipa a meio do playoff, ainda em 14º, 13º. A nível de Liga Europa? Da Liga dos Campeões. Liga dos Campeões, então o primeiro tem obviamente 9 pontos. Estou a falar ali mais ou menos a meio do playoff. O último tem 0, mas estou a falar ali mais ou menos a meio do playoff. A meio do playoff, sim. 14º, 4 pontos. 4 pontos, pronto. Que é aqui, estou aqui a apontar para o Tottenham neste momento, 15º, 4 pontos, portanto. Na Liga dos Campeões diferenças mínimas, tudo pode vir. Sim. Nós vimos ano passado o Sporting, que também chegou a estar numa posição muito alta. E depois passou nas últimas vagas do playoff. E depois acabou abaixo do Benfica 1 ou 2 posições, portanto pode acontecer o mesmo. O Benfica da mesma maneira que está aqui agora. Sim, pode muito bem reverter a situação, exatamente. Sim. Então, por nós está tudo. Voltaremos aqui, seja qual for o tema, estaremos cá. Seja qual for a modalidade. O André vai voltar, pouco a pouco vai voltar. Ele não tem desaparecido, tem estado só atrás das câmaras. E deixem-se ficar com a Hora do Desporto, que, como tu dizes, Miguel, ainda vem muito e bom conteúdo por aí, tanto no YouTube como no Spotify, como nas redes sociais, em todo lado. Por enquanto, aquilo que vos posso pedir a curto prazo é o like no YouTube e a subscrição, a partilha, se gostarem do tema e se chegaram até aqui, claro. Sigam-nos em todo lado, redes sociais, Spotify, YouTube. E até lá, fiquem bem, continuem a apoiar o desporto português, seja em que modalidade for, em Portugal ou na Europa. Última palavra para vocês e despeço-me. Obrigado. Pronto. Foi um prazer, mais uma vez, Vasco. Vamos continuar a ver o que é que os próximos capítulos nos trazem. Vamos a isso. Obrigado e até para a semana.